Bem, vamos concluindo nossas considerações, concluindo nossa aula, tecendo aí já as considerações finais em relação ao tema que nós discutimos na aula de hoje. Então, frente às discussões empreendidas, observamos os diferentes ciclos econômicos pelos quais o Brasil passou. E na aula destacamos o ciclo da borracha. Vejamos. Apesar da renda gerada pela extração da borracha, a região não caminhou para a industrialização, né? Então, havia uma renda, uma riqueza objetiva gerada pela extração da borracha. As relações de trabalho, o transporte da borracha era feito por meio de rios, não havia um sistema ferroviário para escoar a produção e a geografia da região não favorecia uma agricultura mercantil de alimentos, né? A geografia, a quantidade de rios, tudo isso acabava atrapalhando a atividade. Então, não surge um comércio de alimentos, o que já é um fator complicador. E a região Nordeste, desculpa gente, deixa eu voltar aqui, vamos terminar essa parte aqui da questão da economia da borracha, do ciclo da borracha. Então, o ciclo da borracha representou, ou poderia representar, vou falar dessa forma, vou falar de outro jeito, poderia representar uma condição para o desenvolvimento industrial da região. Mas, além dos fatores que nós já enumeramos aqui, ainda é preciso considerar as relações de trabalho, que, embora pautadas no trabalho livre, o fato é que não havia um salário. O seringalista, o patrão, contratava a força de trabalho do trabalhador, do aviado, né, como era compreendido este ciclo, mas não havia um salário. Portanto, não havia como implementar um processo de consumo. O que o seringalista fazia? Ele financiava a vinda desse trabalhador para trabalhar nos seringais e cobrava depois desse trabalhador na forma do resultado da produção por ele obtida. Então, o que é que se tinha? Um enriquecimento desse seringalista e uma dívida para o aviado, para o trabalhador, que era impagável. Então, ele acabava não tendo lucros, ele era explorado ao extremo, não tinha lucros. Esse lucro era transferido para o seringalista, que, por sua vez, repassava para as casas comerciais. E o resultado disso, a riqueza disso, ia para o exterior. Portanto, não reverteu em benefício da região e não provocou, não deu condições para o desenvolvimento industrial dessa região. Vejamos as outras regiões. A região Nordeste. A região Nordeste, em função das suas atividades econômicas assentadas em dois tipos, atividade de subsistência e as de exportação, só que os produtos não tinham capacidade de competitividade, portanto não dinamizaram a economia nordestina. E isso impactava negativamente na rentabilidade dos projetos ferroviários, que é um fator fundamental, um fator necessário para o desenvolvimento da indústria, para a industrialização. Então, o que é que nós temos aí na região Nordeste? Além de aspectos relacionados ao clima, ainda havia a possibilidade de desenvolvimento da atividade de produção do açúcar, da cana-de-açúcar, e também o desenvolvimento da cotonicultura. Mas essas atividades não conseguiram ter competitividade, tanto interna, tanto aqui dentro do Brasil, quanto externamente, quanto fora do Brasil.
E a ausência do desenvolvimento de técnicas, de uma melhor tecnologia, isso acaba interferindo, isso acaba impactando na própria forma de organização do trabalho, no próprio desenvolvimento das forças produtivas, de modo que não houve o desenvolvimento industrial na região. Esses aspectos foram fatores importantes, determinantes e que interferiram diretamente na atividade industrial na região. A região sul. A produção desenvolvida na região sul sofria o quê? Sofria forte concorrência no mercado interno. Então, aquilo que era produzido na região sul tinha concorrência já aqui dentro do Brasil. A produção, portanto, da região sul enfrentava problemas com relação a, principalmente o quê? A distância dos centros consumidores e ainda a concorrência dos estados vizinhos, o que foi determinante para o lento desenvolvimento das atividades industriais. Entre todas as regiões brasileiras, São Paulo foi aquela que melhor consegue dinamizar um processo de industrialização, tornando-se um polo econômico de vanguarda. Então, é preciso ainda destacar Minas Gerais e ainda é preciso destacar o Rio de Janeiro. O que acontece com Minas Gerais e com o Rio de Janeiro? Minas Gerais, depois do ciclo da mineração, sofre um declínio na sua economia e ela retoma também com a atividade cafeicultora e com a criação de Belo Horizonte. Então, a construção de Belo Horizonte foi um elemento favorável para o desenvolvimento econômico da região, de tal forma que acaba incrementando condições para a sua industrialização. O Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro também teve a produção de café no Vale do Paraíba, né? A produção do Rio de Janeiro se concentrava aí no Vale do Paraíba, mas quais foram os problemas enfrentados pelo Rio de Janeiro? O que é que impediu a sua industrialização? Sua plena industrialização. A atividade cafeeira no Rio de Janeiro tinha alguns problemas. Mão de obra escrava ainda, a ausência de introdução de técnicas mais eficientes, mais avançadas, e ainda precisava contar com a questão mesmo da região, porque alguns espaços de terra não eram adequados para o plantio, em função da altitude. Então, isso foram elementos que acabaram impactando negativamente no desenvolvimento da região. E ainda tinha outro elemento. A industrialização do Rio de Janeiro sofria a competição das indústrias ou do processo de industrialização de São Paulo. Então, as indústrias do Rio de Janeiro competiam com as indústrias de São Paulo. E isso era negativo para a economia e para o desenvolvimento industrial do Rio de Janeiro. Já São Paulo contou com várias condições favoráveis ao seu pleno desenvolvimento industrial. Vejamos. Então, veja, São Paulo foi aquela que melhor consegue dinamizar esse processo de industrialização. A geografia da região era propícia. Era propícia ao desenvolvimento da cultura do café. E, além disso, com a introdução da estrada de ferro para o escoamento da produção, diminui o quê? Diminui o custo e aumenta o lucro, que era isso que, enfim, que se buscava, né? Isso que os cafeicultores buscavam, lucro.
A estrada de ferro possibilitou o desenvolvimento de outras atividades que serviriam de incentivo para a industrialização e que girava em torno das oficinas de construção, oficinas de montagem e também de reparos. Para suprir a mão de obra necessária para a lavoura, a região contou com os imigrantes, bem melhores preparados para o trabalho assalariado. Então, o que é que nós observamos aí? Que não foram somente as condições naturais, né? As condições geográficas, as condições naturais que foram favoráveis à região paulista. Foi um conjunto de fatores, um olhar empreendedor da parte dos cafeicultores, a mão de obra imigrante, que foi um diferencial na organização mesma do processo produtivo, a introdução de maquinário, a implementação de técnicas e de tecnologia, tudo isso acaba interferindo positivamente, impactando positivamente para o desenvolvimento da industrialização nessa região, o que ocorreu de forma diferente em relação às demais regiões do país. É claro que a industrialização acaba acontecendo em outras regiões, em algumas com mais êxito, em outras nem tanto. Agora, é preciso que nós tenhamos a clareza em relação a uma coisa. O desenvolvimento da indústria na região paulista, o desenvolvimento alcançado pela região paulista, acaba atraindo um número representativo de pessoas para essa região. Então, acaba acontecendo um processo migratório para essa região. As pessoas vêm, claro, para São Paulo, vêm para trabalhar nas indústrias, visando melhorar suas condições de vida. Né? Obviamente, sai do seu local de origem buscando melhorar sua vida, buscando mais oportunidades, buscando um emprego que lhe desse condições de não somente de sobreviver, mas de também adquirir bens, enfim. Então, há uma grande mobilidade de pessoas para a região, para essa região. Com isso, também acontecem grandes problemas, né? Porque aumenta o fluxo de pessoas para a região, os problemas diante desse fluxo de pessoas também aumenta. Então, em que pese o fato de que houve realmente o desenvolvimento industrial dessa região, também é verdadeiro o fato de que o deslocamento de uma grande quantidade de pessoas para essa região acaba ocasionando problemas. E os problemas mais sérios acabam atingindo principalmente aquelas pessoas das classes populares, das classes menos favorecidas. Porque a riqueza estava sendo produzida, havia uma riqueza sendo gerada, mas não havia uma distribuição equilibrada dessa riqueza. A mão de obra barata era necessária para dar movimento para essa indústria e para gerar lucro. A apropriação desse lucro era por quem? Era pelos donos dos meios de produção. Era pelo dono do capital. Então, o que se observa? Que embora houvesse uma produção real, efetiva, da riqueza ou de riqueza, havia também a produção da miséria, uma vez que essa riqueza não era dividida, vamos dizer assim, de forma equilibrada. Esse é um desafio da industrialização. E esse desafio colocado para a industrialização foi um desafio
e se configura ainda um desafio que a sociedade brasileira não conseguiu resolver. Bons estudos!